Boa tarde, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos em mais um evento. Hoje nós vamos ter o seminário do Gustavo Araújo. Gostaria de agradecer ao Gustavo pela disponibilidade em dar esse seminário para a gente. E pode ficar à vontade, então, Gustavo, para iniciar aí o seminário. Ah, joia. Obrigado, Elisa. Queria inicialmente agradecer, né, a você pelo convite e a todos os demais da organização dos seminários da análise funcional, aí de Uberlândia. Uma pena que tem que ser aqui na tela do computador, né? Estaria mais feliz se estivesse aí de forma presencial. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um paper, né, que estabelece alguns resultados, né, algumas estimativas para normas de produtos de polinômios, né, polinômios em espaços de Banach, com uma determinada propriedade que eu vou definir direitinho para vocês, que é o que a gente chama de concentração em graus baixos. Antes de estabelecer e apresentar esses conceitos para vocês, eu vou fazer uma breve explanação, né, um voo bem superficial do problema que originou esse tipo de resultado. Tá? É um problema, apesar de simples, né, que ainda está em aberto e que talvez seja hoje um dos maiores e mais importantes problemas dentro da análise funcional. Né? Ele está dentro daquele tipo de problema, né, que é formulado em termos extremamente simples, né? Muitas vezes até estudantes de graduação ou com formação menor, né, conseguem compreender o problema, mas que, curiosamente, né, eles possuem uma dificuldade extrema de serem resolvidos, né, e permanecem aí durante muitos e muitos anos sem solução, né? Talvez o último, né, que tenha sido resolvido, né, problemas nesse espectro aí, né, que são formulados em termos extremamente simples, é aquele famoso, né, o último teorema de Fermat. E acredito que hoje o mais famoso, né, que ainda encontra-se aberto, é o problema dos primos gêmeos, né, que diz que existem infinitos primos, né, números p's, que são primos, tal que p mais 2 também é primo. Né? Você consegue estabelecer o problema em uma frase, né, mas que ele permanece aí sem solução. Dentro desse contexto, né, e dentro da análise funcional, nós temos o problema, né, que a gente conhece como sendo o problema do subespaço invariante, né, que é um problema bem conhecido, né, para as pessoas da área, né, que num determinado contexto permanece sem solução, né, e esse problema ele surgiu ali em meados da década de 30, né, com o trabalho de Borlin e von Neumann, tá? E para conhecer esse problema, a gente basicamente precisa saber o que é um operador linear, um espaço de Banach e um subespaço invariante. Tá? Vou supor aqui que todo mundo conhece o que é um operador linear, o que é um espaço de Banach. Vou apenas definir para vocês aqui o que é um subespaço invariante. Tá? Então, ó, dado um operador T, né, definido num espaço de Banach X, um subespaço M de X é invariante, é um subespaço invariante para T, se a imagem de M, pelo operador T, ainda está contida em M. Tá? Os vetores de M, eles não saem, né, do espaço M depois de serem operados por T. Tá? É um nome bem intuitivo, né, digamos assim. Obviamente, todo operador, né, possui pelo menos dois subespaços invariantes, que é o
o espaço formado somente pelo zero e o espaço todo, né? Obviamente são subespaços invariantes, né? E por não trazerem nenhum interesse a essa teoria, né, a gente chama ele de subespaço invariante trivial, né? São subespaços invariantes triviais. Tá? Então, sempre que a gente estiver interessado em encontrar subespaços invariantes, a gente vai estar, obviamente, interessado num terceiro subespaço, tá? Um que não sejam os triviais. Além disso, se a dimensão, se esse espaço X aqui, ó, for o espaço, né, somente formado pelo zero, ou se for um espaço de dimensão 1, então, nós não podemos ter, não pode ter subespaço invariante não trivial, tá? Porque qualquer subespaço vai ter ou dimensão 0 ou dimensão 1 e vai coincidir, obviamente, com o espaço todo, certo? Então, sempre que a gente estiver falando de um problema, né, de alguma questão que envolve subespaço invariante, é interessante que a gente considere espaços de dimensão maior ou igual a 2, certo? Além disso, sempre que a gente fala de subespaço invariante, vem logo na nossa mente, né, é bem natural que a gente pense, né, nesse conjunto aqui, ó, que a gente vai denotar por órbita de x, tá? Que é definido da seguinte forma, né? São todas as composições, né, de t num determinado vetor x, tá? Então, a órbita de x é esse conjunto aqui, x, t de x, t2 de x, t3 de x, onde isso aqui, ó, é t de x, e de forma similar, você define essas demais potências aí, potências entre aspas, dos elementos aí que estão na órbita de x. Por que que é natural a gente pensar nesse conjunto quando a gente está falando de subespaço invariante? Porque, ó, obviamente, apesar de não ter por que a órbita de x ser um espaço vetorial, a órbita de x, de qualquer vetor x, é um subconjunto invariante, né? Isso aqui está contido dentro da órbita de x, certo? Se você pega um elemento da órbita e aplica o t, isso aqui vai dar o termo seguinte, que também é um termo da órbita. Então, é um subconjunto invariante, tá? Que a gente constrói de forma bem natural. Então, como eu já havia mencionado, né, não tem por que a órbita ser um espaço vetorial, mas é simples a gente resolver esse problema, né? Basta a gente considerar, né, as combinações lineares, né, de elementos aí da órbita, né, que é o que a gente chama do span linear da órbita de x. Então, ó, o span da órbita de x é, obviamente, um subespaço invariante para o operador t, certo? Independente de qual seja o x que você tome. E mais, se x é um vetor não nulo, o span da órbita de x, obviamente, vai ser também diferente do espaço formado somente pelo zero, certo? E, além disso, não tem por que o span da órbita de x ser um espaço fechado, certo? E nesse caso, em que o span da órbita de x não é um espaço fechado, isso aqui também vai ser diferente do espaço todo, tá? Então, se você está diante de um operador e definido num espaço de Banach x, e você consegue encontrar um vetor cujo span da órbita de x não é um espaço fechado, você resolveu o seu problema. Você acabou de encontrar um subespaço invariante não trivial, porque ele vai ser diferente dos espaços triviais. Tá? Então, sempre que a gente tiver, eu estou tentando, né,
convencer vocês da pergunta, né, final do problema do subespaço invariante. Então, sempre que a gente estiver falando de uma questão que envolve subespaço invariante, é interessante que a gente peça que esse espaço seja um espaço fechado. Caso ele não seja, né, o problema ele se torna, muitas vezes, simples. Tá? Então, ó, temos aqui, depois desses comentários que eu acabei de fazer, uma primeira versão do que seria o problema do subespaço invariante, mas eu coloquei aqui, ó, entre aspas, porque é uma versão ainda extremamente ingênua, tá? Mas pelo menos aqui eu já estou estabelecendo que eu estou à procura de espaços invariantes não triviais, fechados, tá? E aqui eu não falei, mas que a dimensão desse espaço de Banach aqui seja maior ou igual a 2. Certo? Então, essa seria a primeira versão, né, do problema do subespaço invariante. Será que todo operador linear definido no espaço de Banach possui subespaço invariante não trivial? Né? Essa é a pergunta central do problema do subespaço invariante. Se tem um operador linear limitado definido no espaço de Banach, T possui subespaço invariante fechado não trivial, por que eu estou dizendo que essa ainda é uma pergunta ingênua? Porque, dependendo, se eu não colocar restrições no espaço, a resposta para essa pergunta é muito fácil de ser obtida. Por exemplo, se X for um espaço de dimensão finita, a gente consegue resolver facilmente esse problema, né? Por exemplo, se X for um espaço de dimensão finita sobre o corpo dos números complexos, pela forma canônica de Jordan ou pelo teorema fundamental da álgebra, a gente sabe que todo operador possui autovetor. E se você parar para pensar na definição de autovetor, isso aí vai estar associado a um subespaço invariante de dimensão 1. Isso vai estar associado a um subespaço de dimensão 1, que vai ser invariante. Então, ó, se for dimensão finita sobre o corpo dos números complexos, obviamente, todo operador linear definido nesse espaço de dimensão finita sobre o corpo dos números complexos, ele vai ter subespaço invariante não trivial, né, fechado. Se for sobre o corpo dos números reais, de dimensão finita, né, em dimensão, já em R2, a gente consegue, né, a gente consegue construir um operador, né, definido aqui em R2, tá? Em R2, que não tem subespaço invariante não trivial. Certo? Já em R2 aqui. Então, sobre o corpo dos números complexos, a resposta seria afirmativa, né? Sobre o corpo dos números reais, a resposta seria negativa. Eu acho que um exemplo para isso é a rotação de um vetor a um ângulo θ, né? Eu acho que para θ diferente de Κ, algo do tipo, sabe? Só existe um número muito pequeno de ângulos que você consegue mostrar que iria possuir autovetor, né, e, consequentemente, subespaço invariante. Então, essa primeira observação faz a gente pensar em colocar uma hipótese a mais, né, no nosso problema lá que estava entre aspas, né? Eu não vou mais permitir que o espaço tenha dimensão finita, porque se tiver dimensão finita, a gente consegue resolver facilmente. Além disso, nos reais, né, a gente também, se for sobre o corpo dos números reais, a gente também consegue resolver facilmente, né? Então, essa observação aqui faz com que a gente apenas considere espaços vetoriais sobre o corpo dos números complexos. Tá? Além disso,
essa segunda observação aqui diz o seguinte, né, que eu consigo também resolver o problema do jeito que está, né, se eu considerar, se eu não excluir a possibilidade de x ser não separável, né? Por quê? A gente já viu o seguinte, ó, se x for um vetor não nulo, então o span da órbita de x, ele é diferente do espaço formado somente pelo zero, tá? A gente já viu que não interessa o caso em que isso aqui não seja fechado, tá? Mas nada me impede aqui, ó, de considerar o fecho disso. Eu estaria possivelmente agora diante de um subespaço invariante não trivial fechado, tá? Mas se x for não separável, nunca vai poder ocorrer essa igualdade aqui. Nunca vai poder ocorrer essa igualdade, porque isso aqui é separável, e isso aqui eu estou supondo que é não separável, tá? Então, ó, nunca vai poder ocorrer a igualdade, né? E, portanto, a gente concluiria que se x for um espaço não separável, então todo operador iria possuir um subespaço invariante não trivial fechado, tá? Apenas uma observação aqui, para a gente seguir, é o seguinte, relacionado a isso que eu acabei de falar, tá? Ó, se x é um vetor não nulo, se x é um vetor não nulo, então o span da órbita de x, né, o fecho disso, ele agora, já que eu estou considerando o fecho, tem duas possibilidades. Tem duas possibilidades. Isso aqui pode ser igual o espaço todo, ou isso aqui pode estar inteiramente contido em x. Propriamente contido em x, tá? Propriamente contido em x. Nesse primeiro caso, né, quando ocorre essa igualdade aqui, ó, quando ocorre essa igualdade, ou seja, quando o span linear da órbita de x é densa em x, a gente diz que x é um vetor t cíclico. Cíclico, tá? É tranquilo, é fácil a gente provar que esse conjunto aqui, esse espaço aqui, o span da órbita de x, é o menor subespaço invariante que contém x. Então, ó, por essas observações, a gente consegue concluir o seguinte: a resposta para essa pergunta é não, se e somente se existem um operador T e um espaço de Banach X tal que o fecho do span da órbita de X coincide com X, com o espaço todo, para todo X, para todo vetor X em X não nulo. Tá? Então, ó, essa é uma forma de você atacar o problema, né? Se você desconfia que a resposta para essa pergunta é não, depois de colocada todas aquelas hipóteses adicionais que eu mencionei para vocês, para que o problema não se torne tão simples, uma forma de você atacar, se você desconfia que a resposta é não, é você exibir um contra-exemplo. Uma forma de você encontrar um contra-exemplo seria essa, né? Você encontrar um operador linear e um espaço de Banach X, tal que todo vetor não nulo desse espaço de Banach X seja um vetor T cíclico, tá? Essa condição aqui, eu particularmente acho
tão difícil de ocorrer, digamos assim, que muita gente é levada a crer que a resposta para o problema seja afirmativa, né? E todo operador possua, de fato, esse subespaço invariante fechado não trivial. Tá? Mas a gente vai ver que não é bem assim que ocorre. Tá? Vamos seguir aqui. Tá? Então, ó, eu já sei que eu tenho que considerar sobre o corpo dos complexos, já sei que eu tenho que pedir, né, que x seja separável, caso ele seja não separável, o problema se torna simples. Eu já sei que eu tenho que pedir que a dimensão seja maior ou igual a 2. Já sei que eu tenho que pedir não trivial, né, por causa desses triviais que existem, tá? E aí vem a primeira formulação do problema do subespaço invariante, a formulação original desse problema, né? Será que todo operador linear limitado num espaço de Banach separável sobre o corpo dos números complexos de dimensão infinita possui subespaço invariante fechado não trivial? Tá? Essa é uma pergunta bem menos ingênua, e foi essa pergunta que surgiu lá em meados da década de 30, né? E que passou muito tempo sem solução. Na verdade, passou aí por volta de 45 anos sem solução, quando um matemático chamado Perenflo, ele, em 1975, propôs um contra-exemplo para esse problema, né? Ele propôs um operador e um espaço de Banach que só possuía apenas os subespaços invariantes triviais. Tá? Esse trabalho foi publicado, pelo menos um esboço dele, em 75, num congresso ele propôs esse exemplo, esse contra-exemplo. Em 76 ele publicou esse resumo. Em 81 ele submeteu esse artigo numa revista, né, para publicação. Em 85 ele submeteu a versão revisada do artigo, né? Em 81 ele submeteu, demora ali aquele tempo, né? Aquele tempo para o referido dar uma lida, né? Das suas sugestões, né? Em 85 ele submeteu a versão revisada do artigo, e devido à complexidade desse artigo e do tamanho desse artigo, finalmente, né, em 1987, esse artigo foi publicado e, portanto, o problema original, né, do subespaço invariante, ele foi resolvido. Foi resolvido na negativa, né? Existe um operador definido no espaço de Banach que não possui subespaço invariante não trivial. Tá? Tudo bem. Com isso, sabendo que para espaços de Banach a resposta é negativa, a gente pode restringir mais ainda o nosso problema e reformular novamente o problema do subespaço invariante. Então, eu tenho todas essas condições, que é para que o problema não se torne simples, ser de dimensão infinita, ser separável, ser sobre o corpo dos números complexos, ser que o subespaço seja não trivial fechado. E agora, ó, por causa desse trabalho extremamente complexo do Enflo, né, a gente vai restringir mais ainda o espaço. Né? Não vou considerar espaços de Banach em geral. Tá? Como ele formulado hoje em dia? Né? Em vez de falar lá de espaços de Banach, na verdade, agora ó,
A gente se refere ao problema do subespaço invariante em espaços de Hilbert. Na verdade, você poderia colocar aí espaços de Banach reflexivos. Até para espaços de Banach reflexivos ele está em aberto. O exemplo que o Enflo deu era um exemplo extremamente difícil. Eu acho que um ano depois, em 88, foram dados diversos outros exemplos, né, pelo Bolzamir e pelo Reed. Eles simplificaram esse exemplo do Enflo, tá? Hoje eu acho que existem exemplos até em espaços clássicos, né, como o L1, por exemplo, tá? Mas para espaços de Banach reflexivos, né, o problema continua em aberto, não tem nem resposta afirmativa, nem contra-exemplo para o problema, tá? Mas o que de fato o pessoal se interessa e busca solução é para espaços de Hilbert, tá? Espaços com propriedades bem melhores de serem trabalhadas. Por isso, acredito eu, o interesse maior no problema da forma como ele é estabelecido aí nesse slide. Tá? E esse problema, ele encontra-se em aberto, tá? E o que é que isso tem a ver com o que eu vou apresentar para vocês? Na solução desse problema original aqui, né, dada pelo Enflo em 1987, ele utilizou diversas ferramentas dentro da análise funcional, né, já conhecidas, assim como ele também criou ferramentas novas, né? Duas dessas ferramentas foram, né, a concentração de polinômios em graus baixos, tá? E uma série de estimativas na norma do produto de polinômios que possuem essas propriedades, tá? Então, esses conceitos, né, eles continuaram sendo trabalhados em diversos outros contextos, né, melhoraram resultados que estavam aí bem estabelecidos, né, mas que com essa cara nova, né, ganharam propriedades bem mais interessantes, né, e aí o pessoal começou a adaptar esses conceitos para outros contextos e criar resultados nessa direção, tá? E aí o que eu vou apresentar para vocês é exatamente algo relacionado a isso, né? Vou apresentar uma classe, né, de concentração em grau relativamente baixo, digamos assim, e um resultado sobre a estimativa numa norma que eu vou apresentar, definir, no produto de dois polinômios que possuem concentração baixa nesse conjunto que eu vou definir também, tá? Apenas a título de curiosidade sobre o Enflo, né, que resolveu o problema do subespaço invariante, ele resolveu pelo menos 3 outros problemas muito famosos da matemática, né, da análise funcional. O primeiro problema, né, que ele chegou muito próximo de resolver, ele posteriormente resolveu esse problema, mas em 72 ele escreveu isso aqui, ó, né, relacionado ao problema da base do Banach, né? Hoje a gente sabe que todo o espaço de Banach com base de Schauder é separado, certo? A volta desse resultado ficou muito tempo em aberto, né? Quando, finalmente, em março de 72, o Enflo publicou um resultado, né, na negativa, que não respondia definitivamente o problema, mas que parecia ser o resultado mais forte, né, nessa direção. Isso em março de 72. E esse problema foi estabelecido, ó, pelo próprio Banach, né, do pai, digamos assim, da análise funcional. O problema da aproximação, que foi estabelecido pelo Grothendieck, né, e isso no mesmo ano, ó, em agosto de 72, ele, utilizando as ideias desse artigo aqui,
utilizando as ideias desse artigo, ele submeteu um artigo, né, ele publicou um artigo, né, em agosto de 72, que provou, na negativa, o problema da aproximação. Mas, além de provar o problema da aproximação, ele construiu um espaço de Banach separável, que não tinha a propriedade da aproximação e, consequentemente, não tinha também base de Schauder. Então, além de resolver o problema da aproximação, ele também resolveu o problema da base do Banach, né? Ele provou que a volta desse resultado aqui não era verdadeira, tá? Então, com esse artigo 2 aqui, ó, ele resolveu esses dois problemas. Além disso, né, o famoso Scott Book, né, o problema 153, que foi proposto pelo Mazur, posteriormente foi proposto em 36. Posteriormente, perceberam, né, isso no mesmo ano, aqui tudo em 72. Em 72, perceberam que esse problema 153 era equivalente ao problema da aproximação do Grothendieck. Então, como ele já havia resolvido esse, ele também resolveu o problema 3, tá? O problema 153 do Scott Book. O que é interessante desse problema 153 é que o Mazur, ele prometeu, né, um ganso vivo para quem desse uma solução para esse problema, né? E em 72, quando finalmente foi estabelecida a solução desse problema 153, o Mazur cumpriu sua promessa e entregou o ganso vivo, né, para o Enflo. Tá? Então, esse aí é o Enflo, né, famoso por resolver problemas, né, da análise funcional, mas mais precisamente de forma negativa, né? Ele é muito bom em dar contra-exemplos, né, para esses problemas aí da análise funcional. E aí o resultado que eu vou apresentar para vocês hoje é um resultado que está relacionado, né, com as ferramentas originais lá da solução do problema do subespaço invariante para espaços de Banach, né, que é a estimativa na norma de produtos de polinômios, tá? Uma série de estimativas que ele utilizou, que é bem simples, tá? Ó, coloquei a título de exemplo aqui, né? São estimativas que a gente dá na norma de produtos de polinômios. Se P e Q aí, ó, são polinômios de várias variáveis de graus M e N, né? É possível obter uma estimativa desse tipo aqui, ó, para a norma 1, né, do produto dos polinômios P e Q. O que é extremamente interessante aqui que é hoje nem tanto, né, mas que na época foi crucial e surpreendente na época, é que a estimativa que a gente obtia dependia dessa constante aqui, e essa constante independia da quantidade de variáveis dos polinômios. Essa constante aí dependia apenas dos graus dos polinômios P e Q. Tá? Então, são resultados desse tipo aí que a gente diz que são estimativas na norma de produtos de polinômios. Tá? Isso é uma frase do próprio Enflo, né, que diz que a ideia de resultados de produtos na norma de produtos de polinômios que independem do número de variáveis foi surpreendente, né, inclusive para ele. Tá? E outra ferramenta essencial na solução do Enflo foi o que a gente chama de concentração de polinômios em graus baixos. Tá? Essa ideia levou a diversas outras publicações em diversos outros campos da matemática, principalmente aqui, ó, em teoria dos números. Tem resultados surpreendentes em teoria dos números que envolve esse conceito aí de concentração de polinômios em graus baixos. O que seria isso, né? O que seria a concentração de um polinômio em grau baixo?
No caso mais simples, tá? Simplesmente para a gente estabelecer essa notação, no caso mais simples, ó, a gente vai considerar um polinômio de uma só variável, tá? E a gente vai considerar a norma 1, né? A norma da soma dos coeficientes, do módulo da soma dos coeficientes desse polinômio, a norma 1 desse polinômio, tá? A gente diz que um polinômio que tem concentração D, né? Onde D é um número entre 0 e 1, tem concentração D no grau K, sempre que a maior parte, o maior peso da norma 1 desse polinômio estiver até o grau K. Tá? Ó, boa parte do peso da norma 1 desse polinômio está nos K primeiros coeficientes. Tá? Então, ó, isso é maior ou igual, ou seja, boa parte do peso encontra-se aqui, nos primeiros coeficientes, maior ou igual que essa constante D, que está entre 0 e 1, vezes a norma 1, né, completa do polinômio. Então, aqui, ó, é como se a gente tivesse a norma 1 de uma restrição de Q até o grau K, e aqui a gente tem a norma 1 completa de Q. Então, a gente diz que ele tem concentração D até o grau K, se boa parte do peso dessa norma encontra-se aqui nos primeiros termos. Tá? E aí alguns fatos são bem diretos, né? Se um polinômio P tem concentração D no grau K, obviamente ele vai ter também qualquer concentração C menor do que D nesse grau. Então, para a gente trabalhar com um conceito mais preciso, a gente considera esse quociente aqui, tá? Da norma 1 da restrição, sobre a norma 1 toda, tá? E a gente chama isso de fator de concentração, tá? Esse número aí, ele é fixo, tá? E é isso que a gente chama de concentração do polinômio Q no grau até, no máximo, K. E por que isso é interessante? Alguns exemplos aqui, ó. Observe esse polinômio aí, bem simples. 1 mais e elevado a 100, obviamente o grau desse polinômio é 100, mas esse polinômio ele tem fator de concentração meio no grau zero. O que é que eu estou querendo dizer? Que metade, apesar dele ter grau 100, metade do peso da norma desse polinômio encontra-se no termo independente, né? no coeficiente lá do termo de grau zero. Tá? Então, ele tem uma concentração muito alta nesse termo de grau zero. E para termos computacionais, né, muitas vezes é mais interessante você trabalhar com esse conceito de concentração em graus baixos do que trabalhar com polinômios com graus extremamente altos. Tá? Né, para algumas aplicações, pode ser interessante, preciso e rápido, né, considerar esse polinômio como tendo o fator de concentração meio no grau zero, do que considerar ele como sendo um polinômio de grau 100. Tá? Outro exemplo aqui, ó, esse polinômio tem grau n, onde n é um natural maior ou igual a 3 qualquer, pode ser 1 bilhão aí, mas independente de qual seja o n, esse polinômio tem concentração 3/4 até aqui, ó, até o grau 2. Então, novamente, boa parte do peso da norma desse polinômio encontra-se até o grau 2. Então, muitas vezes, é mais interessante eu trabalhar esse polinômio como sendo um polinômio que tem concentração 3/4 até o grau 2 do que trabalhar ele como sendo um polinômio de grau 1 bilhão, tá? Um grau n qualquer. Certo? Muitas vezes é mais interessante, mais rápido e mais preciso trabalhar dessa forma.
E aí, ó, esse conceito de concentração ele foi adaptado para diversas outras normas, né? Foi adaptado para diversos outros contextos. E o que a gente vai fazer nessa palestra é o seguinte: nós vamos dar, né, uma definição, né, de um conjunto lacunário, né, um conjunto que tem lacunas, tá? Uma definição relativamente bem trabalhada, mas a gente vai dar uma nova definição para isso. A gente vai definir o que são normas lacunárias e a gente vai estabelecer e provar ou pelo menos dar a ideia da prova de um resultado, né, de estimativas na norma lacunária de produtos de polinômios. Tá? Então, a gente vai definir conjunto lacunário, relacionado a esse conjunto lacunário, a gente vai definir uma norma lacunária e nós conseguimos estabelecer um resultado, né, um resultado relacionado àquela história de estimativas na norma lacunária de produtos de polinômios. E eu acredito que não, pela hora, né, mas era uma das ideias dessa palestra, né, se o tempo desse, eu iria também apresentar um resultado nesse contexto que generaliza alguns resultados de Boring e Erdélin, tá? Todos esses resultados que eu vou apresentar para vocês são, são frutos, né, de um trabalho em colaboração com o próprio Enflo, né, com o Gustavo Munhoz. O Enflo é da Universidade de Kent, o Gustavo Munhoz, o Daniel Vidanes e o Juan Seuano, que são da Universidade Complutense de Madrid. Tá? Então, vamos lá. Considera que um polinômio, tá, de uma só variável sobre o corpo dos números complexos, e P um número maior ou igual que 1. Então, só para estabelecer algumas notações que já são bem pré-determinadas, tá? A restrição de que a um determinado grau, eu vou denotar dessa forma, né? Norma 1, norma 2, vou denotar dessa forma aqui, tá? Norma do máximo, né? O máximo dos coeficientes, eu vou denotar por Q infinito. E o supremo de Q, calculado aqui na esfera, eu vou denotar como sendo Q sub, tá? Essa aqui seria lá para o finalzinho, eu vou estabelecer aqui, mas muito provavelmente a gente não vai trabalhar com ela, tá? Que é a norma LP grande desse polinômio Q aí, tá? Com essa notação aí, né, não é tão difícil a gente provar essas estimativas aqui, né, essa relação entre essas normas, certo? E essas relações aí são bem úteis na demonstração do nosso resultado, tá? E aí, em 2015, quando esse trabalho começou, né, a gente definiu o que a gente entende aqui por conjuntos lacunários, né? Dizemos que um conjunto unitário, né, tá? Um conjunto unitário contendo um inteiro não negativo é um subconjunto zero lacunário dos inteiros, tá? Então, ó, um conjunto unitário, a gente vai dizer que é um conjunto zero lacunário, certo? E aí, de forma indutiva, a gente vai definir o que são conjuntos K-lacunários, né? Dado um inteiro K, definimos um subconjunto K-lacunário dos inteiros da seguinte forma. E é um subconjunto K-lacunário dos inteiros se a interseção de E com qualquer translação de E nunca é maior do que um conjunto K-1 lacunário. Então, ó, E é um subconjunto dos inteiros, tá? Dos naturais, tá? Não, dos inteiros não negativos. E aí, ó, eu vou interceptar E com uma translação qualquer de E. Se isso aqui
estiver contido dentro de algum conjunto que não seja K-lacunário para cima, né? Se isso aqui estiver contido dentro de algum conjunto, digamos, ômega, tá? E ômega for no máximo K-1 lacunário, então a gente diz que é um conjunto K-lacunário, é um subconjunto K-lacunário dos inteiros, tá? Se a interseção de E com qualquer translação de E nunca é maior no sentido de estar contida, tá? Nunca está contido num conjunto K-1 lacunário, tá? Certo? E aí temos essa relação aqui, ó. Aqui estão os zero lacunários. Isso aqui está contido nos subconjuntos 1 lacunários, está contido nos 2 lacunários e assim sucessivamente, tá? E aí a gente vai denotar o conjunto, né, o subconjunto de todos os conjuntos K lacunários como sendo ômega K, tá? Por exemplo, as potências de 2 é um subconjunto 1 lacunário dos inteiros, tá? Por quê? Isso aqui, ó, quem é? Isso aqui é 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Se eu interceptar esse conjunto com qualquer translação, se eu chamo isso aqui de E, e eu faço a interseção de E com qualquer translação de E, isso aqui tem duas possibilidades. Ou é vazio, ou é um conjunto formado por um só elemento, tá? Que é, ou seja, essa interseção aqui é no máximo um conjunto 1 lacunário. Então, no máximo um conjunto, desculpa, 0 lacunário, tá? Então, nesse caso aí, a gente diz, ó, que é um subconjunto 1 lacunário. Outro exemplo, apesar de ser um conjunto finito, é um conjunto bem interessante. Por quê? Dado inteiros positivos, N e K, a gente define esse conjunto aqui, ó, AKA, certo? Que apesar de ser finito, é interessante porque ele é um conjunto K lacunário que não é K-1 lacunário. Então, de fato, né, aquela relação que eu tinha colocado para vocês no slide anterior, isso aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, os lacunários, né? De fato, existe alguém que está aqui, que é um lacunário e que não é 0, que é 2 lacunário e que não é 1, e por aí vai, tá? Esses aí são exemplos de conjuntos K lacunários que nos dá uma visão sobre essa definição. E aí, tendo estabelecido essa definição, né, de conjuntos K lacunários, a gente estabelece o que é uma norma K lacunária. Então, dado um polinômio, H, a gente vai calcular a norma K lacunária de H da seguinte forma. A gente vai restringir H, certo? A todos os subconjuntos K lacunários, certo? Eu vou restringir H a todos os subconjuntos aqui K lacunários, onde está em ômega K, e lembrando que ômega K denota o conjunto de todos os subconjuntos K lacunários, certo? E aí a gente calcula a norma 1 dessas restrições e sobre esse conjunto aí de todas essas normas 1 dessas restrições, a gente calcula o supremo, né? É possível provar de forma não tão simples que isso aí de fato define uma norma, e isso nos traz uma relação, né, uma propriedade bem interessante, né?
a gente consegue colocar diversas normas agora, ó, no meio das normas 1 e infinito. Vamos voltar aqui para o início desse conteúdo. Ó. Eu tinha, entre as normas 1 e infinito, eu tinha a norma do sup, a norma 2 e essa norma aqui, que nesse contexto a gente não vai trabalhar, tá? Basicamente, eu tinha essas duas normas, né? E, portanto, eu tinha uma certa folga, né, entre as normas 1 e a norma infinito. Com essa definição dessa norma lacunária, a gente agora consegue colocar uma infinidade de normas no meio da norma 1 e da norma infinito, certo? Por causa daquela relação de inclusão entre os ômegas K, né? O conjunto do subconjunto zero lacunários, que está contido dentro do conjunto dos subconjuntos 1 lacunários, e assim sucessivamente. Certo. Aí, estabelecido isso, a gente provou um resultado, né, que generaliza esse resultado aí do Bosami e do Enfro de 1985, né? Esse resultado, ó, ele está estabelecendo uma estimativa na norma infinita desse produto de polinômios, onde esses polinômios, ó, possuem uma certa concentração em graus baixos. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Que H possui boa parte da sua concentração no seu termo de maior coeficiente, tá? E eu estou dizendo aqui, ó, que Q possui uma concentração, né, baixa até os n primeiros termos de Q, do polinômio Q, né, dos seus coeficientes. Uma concentração, nesse caso, vai ser 1 sobre C, no grau até n, certo? Só que aqui, ó, muda um pouquinho, porque, como eu falei, eu apresentei lá aquela definição de concentração em graus baixos na norma 1, né, para facilitar o entendimento, mas eu posso adaptar aquele conceito para qualquer outra norma. Então, aqui, ó, eu estou, inclusive, misturando normas, tá? Norma 1 e norma infinita, estou dizendo que boa parte do peso da norma 1 desse polinômio H está no seu coeficiente de maior, cujo está no grau cujo coeficiente é o maior, né? E estou dizendo que boa parte do peso da norma 2 desse polinômio Q está nos seus primeiros n termos. Então, se a gente supor isso, a gente consegue provar essa estimativa na norma infinito do produto desses polinômios H e por quê, tá? Então, a gente generalizou esse resultado exatamente com esse teorema aí, né? Se você considera I igual a zero, a gente recupera o resultado anterior, certo? A gente recupera o resultado anterior. Então, o que é que a gente está supondo? A gente está supondo que Q tenha concentração nos seus primeiros N coeficientes, tá? Tem a concentração, aquela que eu defini mesmo, tá? Concentração na norma 1, no grau N. Vou supor também que H concentre boa parte do seu peso da norma 1 num conjunto lacunário, tá? E mais ainda, que boa parte dessa norma lacunária, né, tenha seu peso no termo independente, na constante do polinômio H, tá? Supondo isso, a gente consegue mostrar essa estimativa aqui na norma na norma ilacunária do produto de H vezes Q, certo?
A demonstração disso é bem técnica, eu estava olhando no artigo, tem precisamente 9 páginas, tá? E eu vou dar aqui apenas um esboço da prova, né? Que foi a grande sacada, digamos assim, para a demonstração desse resultado. É uma prova por indução, né? Agora é uma indução bem diferente, que aí eu fiz questão de apresentar aqui para vocês, tá? Esse processo indutivo. Para a prova do resultado, esse resultado aqui, também de 1985, do mesmo resultado lá do Bolzano e do Enflo, né, a gente vai precisar dessa constante alfa aqui, ó, que aparece na conclusão desse resultado. Tá? Então, supondo essas concentrações aqui nos polinômios H e Q, é possível demonstrar esse resultado na norma do produto desses polinômios H vezes Q, onde aparece essa constante alfa aqui. E essa constante alfa a gente vai carregar até o final da nossa demonstração, tá? Então, como é que a gente faz? Sem perda de generalidade, a gente vai supor isso aqui, certo? Que a norma I lacunária de H seja 1, que a norma da restrição de Q até o grau N, a norma 2, seja 1, e eu vou denotar a restrição de N até o grau, a restrição de Q até o grau N, eu vou denotar por Q0, certo? Então, vou assumir isso, tá? Não, a gente não está fazendo, não está perdendo nada no nosso teorema, tá? Isso apenas para facilitar a conta, mas é possível mostrar que vale mesmo sem essas condições, obviamente. E aí a gente define esse conjunto E0, certo? E é o conjunto formado aqui pelos n mais 1 primeiros inteiros não negativos, tá? 0, 1 até n. E a restrição a restrição de um determinado polinômio ao conjunto E0, né, que eu utilizo isso aqui, ó, essa notação, o que é π E0 de um determinado polinômio P. Isso aqui nada mais é do que P restrito a E0, e essa restrição aqui eu vou denotar por π0, certo? A gente define esse conjunto E0, e aí a gente tem duas possibilidades, né? Tem duas possibilidades. Ou essa norma aqui é maior ou igual que alfa, onde alfa aparece no resultado do Bolzano e do Enflo, né, que eu apresentei anteriormente, alfa sobre 2Q, ou é menor ou igual, tá? Dicotomia aí. Ou acontece um, ou acontece o outro. Certo? Se acontece esse primeiro caso, né, realizando aqui, ó, todas essas contas, eu não vou me ater a isso, realizando todas essas contas, o que é que eu consigo obter? Eu consigo obter uma estimativa na norma I lacunária do produto de H vezes Q. Exatamente o que eu estou interessado, né? E aqui, ó, eu tenho exatamente a constante que aparece, tá? É uma estimativa quantitativa, tá? Para essa norma desse produto de H por Q. Então, ó, se acontece esse caso, que eu chamo de caso zero, o problema está resolvido, né? Uma conta relativamente simples nos dá a estimativa que a gente está buscando. Se acontece esse outro caso, tá? Esse aqui é o caso um pouquinho mais problemático. O que é que a gente faz? A gente vai decompor os polinômios H e Q em dois polinômios, tá? Disjuntos, em duas partes disjuntas, né? H eu vou escrever como sendo H0 mais H1 e Q eu vou escrever como sendo Q0 mais Q1. O que é uma parte disjunta de um determinado polinômio H. Tá? Só para estabelecer essa notação, nada mais é do que a restrição de Q a um subconjunto, né, dos índices lá dos seus coeficientes. Tá? Então, ó, suponho que você tem um polinômio H, tá? Eu digo que H' é uma parte de H,
se, em vez de eu considerar H todo, né, o H com todos os seus termos, eu vou somar aqui, ó, somente num subconjunto A dos naturais. Tá? Então, não é o polinômio todo, é uma parte dele, é uma restrição do polinômio H. Tá? Então, se isso aí ocorre, a gente diz que isso é uma parte de H. E quando é que duas partes, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que H0 e H1 são partes disjuntas. Quando é que duas partes de um determinado polinômio elas são disjuntas? Quando esse conjunto que eu estou somando aqui, ele não intercepta o outro conjunto da outra parte do polinômio. Tá? Quando a interseção de A com B, onde A é o conjunto onde eu vou somar uma parte de A e B, do polinômio H, e B é o conjunto onde eu vou somar a outra parte do mesmo polinômio, quando essa interseção aí, ela é vazia, tá? Então, é bem natural essa nomenclatura, né? E o que é que a gente faz nesse caso difícil aqui, ó? Lembra que no outro caso, quando ocorre essa desigualdade inversa, a gente sabe resolver. Quando ocorre esse caso aqui, a gente começa decompondo H e Q em duas partes disjuntas. E aí, do teorema do Bosami e do Enfo, a gente consegue mostrar essa estimativa aqui, né, para essa restrição desse polinômio aqui, para a soma dessas restrições aqui. Lembra que π0 é a restrição desse produto, desse polinômio, ao conjunto E0. Mas, enfim, isso não importa muito, eu só quero mostrar como é o processo indutivo. Do teorema do Bosami e do Enfo, que eu mostrei anteriormente, nós conseguimos mostrar essa estimativa. E, portanto, dessa estimativa, se a gente está aqui, ó, no caso ruim, a gente consegue mostrar que é suficiente nós analisarmos dois outros casos. O que eu chamo de caso 1 e o que eu chamo de caso 2. Tá? Caso 1 e caso 2. Certo? Então, ó, mais ou menos um esquema da prova. A gente parte do conjunto E0, e aí tem duas possibilidades. A primeira delas eu chamei de caso 0 e eu sei resolver. Certo? Sei resolver. A segunda possibilidade, a gente viu, por causa do resultado do Bosami e do Enfro, que era suficiente nós analisarmos dois outros casos. Certo? O primeiro caso eu chamei de caso 1, o segundo caso eu chamei de caso 2. Elisa, eu já passei muito? Pode ficar tranquilo, Gustavo. Não tem pressa, não. Tá bom, tá certo. Eu acho que E aí, acabou ó, de dar uma hora. Ah, tá. Vou tentar apressar um pouquinho aqui. Não vou detalhar tanto as contas, tá? Então, ó, são basicamente, quando eu parto de um espaço, eu tenho três casos a analisar: o 0, o 1 e o 2. O único que eu sei resolver é o 0. O único que eu sei resolver é o 0. E aí, ó, eu não vou apresentar, tá? Eu queria mostrar aqui como é que a gente fazia algumas contas, mas seria um estudo separado aqui, tá? Dos casos 1 e dos casos 2, e do caso 1 e do caso 2. O que é importante é o seguinte, ó, no final do estudo do caso 1, eu defino um novo conjunto que eu chamo de E1. No final do caso 2, eu também defino um novo conjunto que eu também vou chamar de E1, tá? Porque eu sei que esses casos não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, se eu estou no caso 1, eu vou lá e defino o conjunto E1. Se por um acaso eu cair dentro do caso 2, eu vou lá e defino um conjunto que vai ser interessante para mim, que eu vou definir como E1. Então, eu estou aqui no caso 1 ou no caso 2, e aí eu defino o conjunto E1 em ambos os casos. E aí a coisa se repete. Tenho novamente, ó, três possibilidades. Essa ou essa. A primeira eu chamo de 0. A segunda eu chamo de 1. E a terceira eu chamo de 2. Caso 0, caso 1, caso 2. E eu sei resolver somente um.
que é o caso zero. Se cair aqui ou aqui, eu não sei resolver. Assim como aqui nesse caso 2. A coisa se repete. Vou definir o caso 0, caso 1, caso 2. Sei resolver somente o zero. E o que foi que a gente fez para tentar sanar esse possível problema? Eu só sei resolver o caso zero, né? Ó. Aí aqui, ó, eu vou definir um novo conjunto, E2, certo? E, de novo, de cada conjunto E2 aí vão surgir 3 possibilidades. E em todas elas eu só sei resolver uma, que é o que eu sempre chamo de caso zero. O que nós mostramos foi o seguinte: supondo, né, que nós repetimos esse algoritmo K vezes, a gente consegue mostrar que a quantidade de casos 1 ou 2 é limitada. Então, se eu tenho 3 possibilidades, 0, 1 ou 2, e a quantidade de casos 1 ou 2 é limitada, então, em algum momento, eu vou ter que cair no caso 0. E se eu cair no caso 0, eu sei resolver o problema. Então, ó, por exemplo, suponha que você está trabalhando com 2 polinômios, Q e P, e você caiu aí onde eu acabei de circular. Então, eu tenho, ó, um caso 1, caso 1, e eu tenho aqui, ó, um caso 2. Caso 2. E aí, ó, eu vou supor que a soma de casos 1 ou casos 2, né, independente da ordem, é um determinado número que eu vou chamar de K. Certo? Isso aqui é um determinado K. Já que eu estou supondo que eu repeti esse argumento K vezes. Então, a quantidade de casos 1 eu chamo de A, e a quantidade de casos 2 eu chamo de B. Então, ó, nessa linha aqui, independente de qual seja o caso que eu esteja, sempre vai dar 2. Por quê? Eu tenho, nesse caso aqui, ó, um caso 1 e um caso 2. Se eu tiver aqui, eu tenho um caso 2 e um caso 1. Certo? Então, nessa linha aqui, a soma de casos 1 com casos 2 vai dar sempre igual a 2. Então, se eu estou supondo que eu repeti esse argumento K vezes, então a quantidade de casos 1, que eu estou chamando de A, mais a quantidade de casos 2, que eu estou chamando de B, vai ser igual a K. E aí, sem muitos detalhes, nós conseguimos mostrar isso. Ó, que nós conseguimos mostrar que a quantidade possível, né, de casos 1 ou 2, ela é limitada. Ela é limitada. Portanto, né, a quantidade possível, né, que eu posso repetir esse argumento, né, que dá A mais B, também vai ser uma quantidade limitada. Então, eu não posso seguir com esse argumento caminhando pelos casos A e B infinitamente. Em algum momento, a única possibilidade, o único caminho que eu tenho para entrar vai ser o caso zero. E se ocorre o caso zero, a gente sabe resolver o teorema, né? E isso demonstra o resultado. Tá? Eu sei que as contas foram passadas aí muito rapidamente, né? Mas eu queria apenas mostrar esse processo de indução que eu, particularmente, nunca tinha me deparado e achei bem interessante. O tempo, infelizmente, ficou curto. Eu ia apresentar esse resultado, essa extensão do resultado do Ederle, né? Esse resultado aqui também na norma de produtos de polinômios. Basicamente, eles trabalham com polinômios de variáveis real ou complexa, e a gente estende esses resultados dele para polinômios em espaços de Banach, certo? A gente prova esse resultado aqui, ó, certo? Agora, P e Q são polinômios de graus m e n menos m,
certo? Definidos em espaços, definido nesse espaço de banda que e a gente consegue mostrar um resultado bem semelhante. O que é interessante é que não estende apenas o resultado anterior, como estende também uma gama muito grande de resultados desses mesmos autores, tá? Eu trouxe dois aqui como exemplo, que viraram também casos particulares do resultado, do nosso resultado que eu passei anteriormente. Essas aí são as referências que eu utilizei para preparar essa palestra e muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Tá dando um pouquinho de eco. Você acha que... Você pode fechar o seu áudio? Tá, só um minutinho. Fechei. Beleza. Acho que tá dando eco ainda. Não sei. Não sei por que razão. E é estranho que tá todo mundo fechado, né? Eu acho que melhorou agora. Bem, desculpa, gente. Eu queria, agradecer ao Gustavo mais uma vez e parabenizar aí pela palestra. Agora melhorou, não sei. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, muito obrigado pela palestra, um tema super interessante, né? Parabéns aí pelos resultados, gostei bastante. E nesse momento eu gostaria de abrir, então, gente, para perguntas, comentários, quem tenha interesse aí de fazer algum comentário, o pessoal tá mandando uns parabéns aqui pelo chat. O Caio levantou a mão. Caio, você gostaria de fazer uma pergunta? Opa, Gustavo, boa tarde. Boa noite, não sei. Ainda é tarde aqui na Paraíba, mas está escuro. Eu queria perguntar sobre a definição de norma lacunal. Se você puder... Não sei, já não está mais compartilhada a tela, né? Seu microfone está desligado. Tá, eu vou compartilhar novamente aqui. É porque você fala na restrição do polinômio a calacunais. E aí eu pensei que restrição é essa? Se é o polinômio visto como uma função e que o domínio seria aquele conjunto, ou se de repente você só está pensando nos coeficientes que estão no certo calacunal? Só nos coeficientes, Caio. Conjuntos calacunários são subconjuntos dos inteiros. Então, em vez de eu pegar todo o polinômio com todos os seus coeficientes e todos os seus graus, né, eu vou considerar apenas os coeficientes e os graus que os índices estão dentro daquele conjunto calacunário. Certo. Nesse sentido aí a restrição. Quando você falou disso, eu achei muito difícil de acreditar que isso é uma norma, mas você fala, eu acredito. Realmente. Mas parabéns pela palestra, professor, eu gostei muito. Valeu, obrigado. De fato, não é simples provar que é norma. Em geral, né, a parte difícil é a desigualdade triangular e, na verdade, eu não recordo bem, Caio, mas eu acho que foi também na desigualdade triangular a maior dificuldade de mostrar que aquilo ali era norma. Eu acredito, é uma definição tão abstrata. Uhum. Mas muito obrigado. Beleza, valeu. Geraldo levantou a mão. Geraldo, pode fazer a sua pergunta, esqueci de abrir o áudio. Muito boa a palestra, parabéns, foi muito interessante, gostei bastante. Bom, eu ia te perguntar se esses resultados eram do artigo da Israel, mas no final apareceu que né? Sim. Mas ali aparece que, no seu slide, que está impresso, mas ele já saiu, né? Já saiu. Porque o slide tinha que estar um pouquinho mais velho. Eu nem reparei. Tá lá como impresso. O Gustavo, minha pergunta referências?
A minha pergunta é rapidinho, que é uma curiosidade que eu sempre tive, que é o seguinte: o caso de espaços reflexivos, do problema sobre espaço invariante, não está resolvido. Mas as pessoas, como você disse, e é verdade, as pessoas se concentram no caso do espaço de Hilbert, né? E tem algum motivo? Claro, se resolver o espaço de Hilbert, resolver o espaço reflexivo, beleza. Mas pode ser que tenha um contra-exemplo no espaço de reflexivo que não seja Hilbert, né? Tem algum motivo por que as pessoas ficam tão ligadas no espaço de Hilbert e o caso reflexivo assim, não é tão badalado? Na verdade, Geraldo, antes de preparar essa palestra, eu dei uma... Assim, se você olhar bem para a palestra, né, a história do subespaço invariante é apenas uma motivação, né? Uma motivação porque os resultados que eu apresento, de certa forma, estão relacionados com a forma como o Enflo construiu, né, o primeiro contra-exemplo. E antes de apresentar essa palestra, eu estava dando uma lida sobre o problema do subespaço invariante, né? E, assim, aparentemente, o problema mais famoso é com espaços de Hilbert. Sim, sim. Certo? Mas os exemplos que estão sendo construídos, onde se mostra, né, existem casos particulares, né, de espaços onde se mostra ou que o problema é falso ou que ele é verdadeiro, tá? E assim, aparentemente, eu acho que pelo menos os últimos resultados expressivos que saíram, eles estão mais voltados para essa questão do Banach reflexivo do que para o Hilbert. Acredito que o último, né, impactante foi um resultado do Argyros e Heydon? Não, acredito que não. Foi um de 2009, salvo engano. Eu ia até apresentar uma listazinha de resultados. Argyros e Heydon é 2009. Eu não recordo bem o autor. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. E qual é o resultado? É bem bacana o resultado. Eu acho que é Argyros que fala, Argyroso. Eu falei Argyros e Heydon. Ah! É o que eu falei. Desculpa. Argyros e Heydon. Isso, Então foi ele mesmo. Foi esse resultado aí eu não sei, não tem um ano aqui. Ele mostrou que todo operador, ele construiu um espaço de Banach, que o dual dele é isomorfo ao L1, e que todo operador linear limitado definido nesse espaço, ele pode ser escrito como sendo a soma de um escalar por um compacto vezes a identidade. De um compacto mais um escalar vezes a identidade. A perturbação compacta da identidade. Isso, exatamente. Isso aí resolve um outro problema, né, que era conhecido como o problema do compact plus escalar, alguma coisa do tipo, né? E dá também que todo operador nesse contexto aí, né, possui subespaço invariante não trivial. Seria uma resposta afirmativa, nesse caso, para o problema. Eu não sei, acho que é 2009 ou... É 2009. 2009, Esse Argyros aí, eu, a Lília e a Daniela vimos ele passar mal dando uma palestra. Estava dando uma palestra, eu, a Lília e a Daniela estávamos lá. E ele passou mal, teve que ser levado para o hospital. Foi? Estava quente demais, estava muito quente. E o Argyros passou mal durante a palestra dele.
Sim, velho. Tá bom. Tá Obrigado. Você me manda... Oi, Gustavo, parabéns pela sua palestra, lindíssima, até fez a gente começar a pensar, né? Aí eu fiquei pensando no Hilbert, porque o Hilbert, entre aspas, é meio rico, né, de estrutura, rico, você tem o teorema espectral, pode ser que por aí vai. Mas depois você me manda esse do artigo, ou o Geraldo me manda, porque às vezes é interessante ter essas coisas quando a gente dá curso de análise funcional para... A verdade é assim, essas perguntas você pode perguntar, né? Por que a conjectura lá dos primos gêmeos é interessante, né? Eu acho que geralmente responde-se esse tipo de pergunta dizendo assim, isso não tem a ver com aplicações e por aí vai, né? Nesse caso específico do problema subespaço invariante, eu acho que tanto uma resposta afirmativa como uma resposta negativa traria inúmeras consequências, principalmente para a análise funcional, né? Uhum. Eu acho que uma resposta afirmativa poderia ser o início, né, de uma teoria geral sobre estrutura de operadores, né? Poderia dar início a uma teoria nesse contexto. E um contra-exemplo, né, poderia dar origem a diversos teoremas de aproximação, que foi o que aconteceu no caso de espaços de Banach não quando o Enflo apresentou o contra-exemplo dele, porque era um espaço extremamente não compreensível, né? Mas quando foi sendo trabalhado esses espaços, aí começaram a surgir diversos teoremas importantes naquela teoria de aproximação. Então, eu acho que tanto uma resposta positiva como uma resposta negativa, principalmente em espaços de Hilbert, pela riqueza dos espaços, eu acho que traria um novo caminho para a gente trabalhar. Mais perguntas, comentários, pessoal? Beleza, rapidinho só, que teve gente aí no chat falando da história do ganso, tá? Se alguém quiser, depois que acabou aqui, depois que eles terminar, manter a reunião, eu conto o que virou do ganso. O que foi feito do ganso. Beleza. Leon, tinha levantado a mão. Quer fazer uma pergunta? Sim. A pergunta primeiro, parabenizar o Gustavo pela exposição, pelo trabalho, que parece ser um trabalho muito interessante. E eu fiquei curioso em saber se existe um exemplo de uma norma que fosse, por exemplo, 2 lacunária e não fosse 3 lacunária, por exemplo. Faz sentido a pergunta também, entendeu? Tem, a gente, inclusive eu coloquei nos slides uma classe, né, um conjunto que é K lacunário, mas não é K-1 lacunário. Se ele é 2, ele vai ser 3. Então não pode ser o contrário, né? Exato, não pode ocorrer o contrário. Legal. A inclusão sempre ocorre e esse exemplo serve para mostrar que a inclusão ela é estrita. São encaixados, né, Gustavo? São encaixados. Isso, são encaixados. O encaixe é sempre próprio. É muito interessante, exato. Muito interessante. Valeu. Exato. Valeu. Mais alguma pergunta, comentários? Bem. Lá. Que bonitinho. Oi, papai. Olha, isso aí é uma invasão, viu, Elisa? Olha. Invasão, Elisa. Mas essa pode, né, gente? Quer uma invasão mais gostosa que essa? Valeu aí, Gustavo. Parabéns aí pela palestra. Não tenho nenhuma pergunta, valeu, não. Jamilson, obrigado. É difícil para mim aí, viu? Para o meus pobres 2 neurônios que eu tenho. As mulheres que têm 3 devem estar entendendo tudo, mas eu que só tenho 2, tá difícil. Não, a gente vai ficando velhinha, tem menos neurônios.
Não, você já viu o estudo que tem na Inglaterra, que o número que a gente nasce de neurônios é muito grande, e que você pode matar na infância dependendo das doenças que vão estar aparecendo. Por isso que tem crianças que depois ficam muito inteligentes e outros que não sabem nada, né? Porque dependendo da alimentação, etc., né? Foi matando. Então, significa que quanto mais velho deve ter menos. Eu já saí da equipe feminina, tá? Mas foi muito boa. Fez a gente botar o raciocínio, só que não que... Muito boa. Depois, né, pode ter gente que vai perdendo os neurônios na idade adulta, mas pode até chegar, né, com 0 neurônios a altos cargos da República. Menos neurônio, menos 1. Não vamos nem tocar nesse assunto, né, minha gente? Eu acho que essa dívida aí fica a prazo, se brincar, passa de geração. Mas agora eu vou só aproveitar e falar para o Geraldo. Geraldo, a sua conferência de ontem também foi fantástica. Eu precisei sair antes no horário das... Eu saí no horário das perguntas, mas foi muito boa. Você vai refazer em Minas, nesse congresso de Minas? Mineira, mas vai ser lá é menos tempo, então vai ser... Ah, eu achei que lá seria mais, porque o Vinícius, meu aluno, não conseguiu assistir, eu queria que ele assistisse. Talvez ele assistisse no YouTube, estava muito boa. Vai ser melhores momentos. Muito boa. Eu queria ter sido aluna na época que você... Agora, porque eu ia escutar você falar, vai ter um monte de coisa boa depois. Na minha época não tinha gente que fazia conferência assim, não. Nem a do Gustavo também. Muito boa, muito caprichado. Bom, gente, Dá visão de um monte de gente que está começando a vida ainda, né? Muito bonito. Obrigado. Bom, gente, vou agradecer ao Gustavo novamente. Então, muito obrigado, Gustavo, pela disponibilidade, tá certo? Parabéns mais uma vez pela palestra, muito interessante. E agradecer a todos pela presença,